Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Alzheimer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Bran. Eu sou doutora em ciências pela USP. Toda a minha carreira acadêmica foi estudando o desenvolvimento da doença de Alzheimer e a gente tem alguns avanços. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do que a gente pode fazer para prevenir a doença de Alzheimer. Então, vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal já está entrando, sejam bem-vindos. Quem quiser deixar o nome aqui, comentar alguma coisa, eu vou fazer algumas interações durante a nossa live, fiquem super à vontade. Eliane, agora eu aprendi a falar seu sobrenome. Boa noite. Seja bem-vinda. Todos vocês, com certeza, têm essa preocupação em relação ao desenvolvimento de doença de Alzheimer, principalmente, não necessariamente pensando na gente, mas também em entes queridos, né? E eu vejo que essa preocupação ela é extremamente crescente e à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai ficando mais forte, esse medo de perder o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa memória, vai ficando mais próximo e mais forte, e tornando-se crescente cada vez mais. Então, por isso que eu estou aqui para falar que existe sim muita luz no fim do túnel. É claro, né? A doença de Alzheimer ela não tem cura, então os pesquisadores buscam de maneira incessante maneiras de minimizar os danos da doença. E hoje a gente já vê certo avanço nessa área, mas ainda a gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas ela é tratável. E também dá para preveni-la. Então, vamos entrando, pessoal, para a gente poder entrar no clima aqui, para a gente falar um pouquinho de coisa boa, que é na prevenção. E eu gosto de falar bastante da prevenção, porque geralmente não é algo que nós fazemos, né? Geralmente a gente vai mais para um paliativo do que efetivamente para prevenção. Mas isso é uma questão cultural que a gente pode sim aos poucos ir quebrando esse paradigma e mudando, né, de visão em relação a isso. Então, quem quiser colocar aqui, coloca seu nome, dá um oi para mim. Eu sei que tem bastante gente que eu convidei, que eu conheço, que trabalha comigo ou que eu trabalho com, que são meus pupilos também. De repente, não vejo vocês, mas sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, hoje o que nós temos? Nós temos um estudo recente, que foi um estudo muito bonito, desenvolvido pelo pessoal da USP de São Paulo, claro, com diversas parcerias, não só das universidades aqui do Brasil, mas de universidades de fora também, que fizeram a reprodução de um artigo que saiu na The Lancet em 2020. Por que eu cito essa revista? Essa é uma revista acadêmica de renome e ela fez 2 estudos enormes falando, e foi a primeira vez que alguma revista publicou algo neste sentido e que gerou um impacto muito grande, falando primariamente de 35 fatores de risco potencialmente modificáveis para o desenvolvimento de quadros demenciais. E não se exclui a doença de Alzheimer, tá? Porque ela é um quadro demencial. Na sequência, essa mesma revista, ela fez uma readequação no estudo, ela ampliou esse estudo e ela trouxe que não apenas 35%, mas sim 40% dos fatores de risco poderiam ser potencialmente modificáveis. Jéssica, quando? Ao longo da vida. Então, uma criança, sim,
É claro que ela não tem esse tipo de consciência, mas desde pequeno, ao longo da nossa vida e do nosso ciclo vital inteiro, nós podemos sim trabalhar com fatores de prevenção para o desenvolvimento de certos quadros. E os quadros demenciais, eles se incluem nesse espectro de prevenção. Boa noite, Eli, seja bem-vinda. Pessoal, vai deixando o nome aqui, porque ao longo da live eu vou fazer uma interação com vocês. Vou liberar um teste de memória aí para vocês fazerem. Depois eu vou precisar do. Mas aí tá lá no. Nesse teste, vocês vão precisar colocar o e-mail de vocês, porque eu vou receber as respostas e vou dar um feedback para vocês. Isso mesmo. Então, fiquem até o final, porque ao longo aqui da live a gente vai falando. Eu vou liberar o link para vocês aqui no chat, então fiquem alerta, hein? E então, vamos começar do início. O que é a doença de Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. O que é isso? Ela vai acometendo os nossos neurônios e ao longo do tempo, esses neurônios eles vão morrendo e vão deixando aquela região sem conexões. E essas conexões vão se perdendo. Então, o cérebro, que é túrgido, né, cheinho, ele involui. Então, ele vai ficar com espaços muito grandes, que a gente fala que são grandes sulcos, né? Porque ele perde uma imensa quantidade de neurônios a longo prazo. De lado a lado com a Gabi, tá aqui. Muito bem, Gabi, fica aí até o final. Vou liberar um teste para vocês. É um teste simples, que não é um teste diagnóstico, mas vamos ver como é que tá aí a saúde da memória de vocês. Então, essa doença, a longo prazo, ela vai matando estes neurônios. E é por isso que ela é neurodegenerativa. E por que ela é progressiva? Porque ela não para. E é por isso que a gente fala, ela não tem cura, mas é tratável. E hoje a gente vê uma série, se a gente for pegar estudos para analisar, existe uma série de medicação que vem sendo testada. Claro, a gente tem essas medicações que saem na mídia, né? Mas existe uma série de outras medicações, outros tipos de tratamento que vêm sendo testados para que eles possam ser lançados no mercado. Claro que para ser lançado no mercado, uma medicação ela demora muito tempo, ou um tratamento também. Então a gente vai acompanhando aos pouquinhos, né, para que isso a gente vá vendo este progresso. E a gente já enxerga este progresso. Então, isso é bem interessante. Mas a gente está aqui para falar de proteção, de prevenção. A Lúcia está aqui. Lúcia, seja bem-vinda. Antônia. Muito bom, pessoal. Minhas pupilas. Então, vamos voltar no que é a doença. Então, a doença de Alzheimer ela é progressiva, neurodegenerativa. E por que nós fazemos uma associação direta com Alzheimer e memória? Não é? Quando a gente está envelhecendo, geralmente fala assim, Alzheimer. Mesmo na brincadeira, o alemão chegou mais cedo. Então, existem muitas brincadeiras neste sentido. E por que disso? Isso tem um fundo, isso tem um motivo de ser. Isso acontece porque a doença de Alzheimer, ela acomete primariamente regiões que são responsáveis pela formação de novas memórias. E aí, pessoal, tem gente entrando aqui. A Cida tá aqui, a Gabi também, seja bem-vinda. Todos bem-vindos aqui. A Lara também. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. E aqui acompanhando, para quem está entrando agora, eu estou falando um pouquinho do que é a doença e o porquê que ela é associada com a perda de memória. Então, a perda de memória, ela está muito relacionada a esse prejuízo em regiões que são regiões relacionadas à formação de novas memórias. É por isso que quem tem a doença de Alzheimer especificamente é uma pessoa que vai perder memórias recentes, porque ela vai ter dificuldade de fazer aquele input de informação de novas memórias. E é por isso que ao longo
do tempo, ela vai perdendo não só as recentes, mas as passadas também, claro, com a evolução da doença. Mas outro ponto importante que os estudos têm demonstrado e que a gente tem que ficar muito alerta é em relação à linguagem. Então, o que acontece? A pessoa ela já começa a apresentar, às vezes antes mesmo desses esquecimentos recentes, que muitas vezes a gente erroneamente faz alusão à velhice, e não é normal esquecer na velhice, tá? Mas muita gente faz essa comparação. Ah, tá ficando velho, então é isso mesmo, é um esquecimento outro. Mas não é necessariamente algo que deva passar desapercebido, tá? A Maria Rosária do Carmo, seja bem-vinda. Então, o pessoal está aqui entrando. Fiquem até o final quem entrou agora, porque eu vou liberar um testezinho assim de memória sem compromisso, hein? E então o que acontece? Os estudos mais recentes eles têm demonstrado que essas pessoas já começam a apresentar prejuízos na linguagem. Jéssica, como assim na linguagem? Ela esquece as palavras? Pode ser que sim, pode ser que ela demore mais para ter um acesso a uma palavra. Então, o que é o acesso a uma palavra? Lembrar dela. Às vezes tem uma dificuldade bem tênue em compreensão. Então, e uma pessoa que geralmente não é assim e começa a ficar assim, então é importante a gente ir prestando atenção, porque eventualmente a pessoa tem essas dificuldades de linguagem, essa dificuldade de acessar, de trazer essa memória relacionada à linguagem, à compreensão, à interpretação, e na sequência começam aqueles esquecimentos bem tênues relacionados a, nossa, eu preciso ir no médico, nossa, onde que eu coloquei tal coisa, nossa, por que eu vim aqui? Então, será que eu desliguei o fogo? Então, são coisas que acontecem recentemente e a pessoa ela vai perdendo um pouquinho dessa noção de se preocupar. Então, é realmente de deixar um alerta aí para ir buscar o que quer que seja em relação à ajuda nesse sentido. Por quê? Claro, pode ser uma falta de vitamina, pode ser falta de sono, pode ser ter relação com aspectos emocionais, mas deve ser averiguado com toda certeza e com plena seriedade, tá? Lenilza, tudo bom? Seja bem-vinda. Estela também, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo. 7 horas da noite numa sexta-feira, mas sextou falando de coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho agora do que a gente tem no noticiário, no que a gente tem na academia. E não é academia de musculação aqui não, hein, gente? É academia de pesquisa mesmo. Então, o que as pesquisas estão mostrando hoje? Foi feito um estudo, e isso eu estava falando agora no início da live, que é um estudo que eu acho, assim, lindíssimo, porque eu venho acompanhando esse estudo desde 2017 e feito no exterior. Então, no exterior foi feito um estudo que chegou a constatar que 40% dos fatores de risco do desenvolvimento para o desenvolvimento de quadros demenciais, e inclui-se aí a doença de Alzheimer, são potencialmente modificáveis. E tem a Cláudia Suemoto. A Cláudia Suemoto, ela é brasileira, ela é uma pesquisadora da USP. Ela liderou um outro estudo, claro, com diversos outros profissionais, para adaptar este estudo que foi feito no exterior com outra comunidade para o Brasil. E eles utilizaram, nessa pesquisa, na verdade, eles avaliaram mais de 9 mil idosos. E o que eles identificaram? Que 48% dos fatores de risco no Brasil podem ser potencialmente modificáveis. Jéssica, mas como assim, né? Como é que a gente faz isso? Agora, quem quiser pegar papel e caneta para anotar aí, eu vou também dar um tempinho para vocês, vão lá buscar. Eu espero um pouquinho, porque eu vou começar a falar agora do que a gente pode, no que a gente pode prevenir.
Então, eu vou só pincelar enquanto o pessoal vai pegando aí um papel, uma caneta para anotar. Mas, de maneira geral, baixa escolaridade é um fator de risco. Então, primeiro eu vou aqui expor quais são os fatores de risco. Depois eu vou expor como e quando a gente deve buscar uma prevenção para cada tipo de fator, tá? Então, um fator de risco relacionado à baixa escolaridade, fatores de risco relacionados à hipertensão, obesidade, perda auditiva, trauma crânioencefálico, consumo de álcool, tabagismo, também tem relação, sim, claro. Nada disso de maneira isolada, né? Que a gente também tem que olhar para estes estudos com parcimônia, mas a gente tem que considerá-los, por quê? Porque isso pode acontecer, tá? Então, quando a gente tem vários fatores de risco associados, não tratados, nós podemos sim ter um aumento de chance do desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, continuando aqui, a pressão não tratada também pode ser uma porta de entrada ali para o desenvolvimento de algum quadro demencial, o isolamento social, e a gente vê o quanto que a pandemia ela nos prejudicou em relação a isso, e não interessa a idade, tá, gente? Todo mundo saiu prejudicado. E saiu um estudo recente, até demonstrando, eu posso até trazer isso para vocês em outra live, mas demonstrando que quem teve Covid-19 teve um envelhecimento cerebral correspondendo a envelhecimento de 10 anos. Ou seja, o cérebro parece que está 10 anos mais velho do que ele realmente está. Então, é bom a gente ir acompanhando as próximas notícias em relação a isso também. Por quê? Para ficar mais alerta ainda com estes fatores de risco para preveni-los ou tratá-los, tá? Então, o sedentarismo, quem é sedentário aqui já pode se preparando para pensar em realmente se movimentar. Eu gosto de brincar, mas é verdade. Uma boa faxina em casa, gente, aquela faxina para limpar tudo, constitui-se sim, configura-se como um exercício físico. Então, no que a gente pode trabalhar para a gente minimizar o sedentarismo, que não é uma coisa complicada nem complexa de ser feito. Então, fica aí para uma reflexão. Às vezes, ações pequenas no dia a dia te previne de perder o que você tem de mais valioso, que é a tua memória, tá? Diabetes também tem relação e poluição do ar. E isso se complica, né, com o passar da idade também. Então, este novo estudo, depois eu vou compartilhar com vocês uma revista da FAPESP. Eu vou até colocar aqui agora, quem quiser dar uma olhadinha, a FAPESP ela é um órgão, tá? Que ele faz aqui, eu estou colocando aqui para vocês. Veja se todo mundo recebeu, sejam bem-vindos. A Lenilza, Mariluce. Então, eu coloquei aqui agora para vocês o link da revista FAPESP. A FAPESP é uma agência de fomento que ela banca pesquisas no Brasil, tá? Então, a FAPESP é de São Paulo, mas em cada região tem a sua própria FAPESP. Ela é um dos órgãos financiadores de pesquisa aqui no Brasil e ela publica toda semana, todo mês, uma revista que fala o que está acontecendo dentro do mundo acadêmico. E essa que eu coloquei para vocês agora fala dos quadros demenciais, tá? E está falando exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, em relação aos 48%, que é até um pouquinho mais, 48,2% dos fatores de risco podem ser potencialmente modificáveis. E, pessoal, para deixar vocês mais à vontade, o que eu quero que vocês façam? Quem tiver dúvida, quem tiver alguma colocação, coloca aqui para mim no chat, que aí eu vou respondendo para você ao longo dessa live, tá bom? Então, fiquem super à vontade. E para quem entrou agora, o que eu vou fazer já já? Eu vou liberar um teste de memória para vocês. Então, esse teste, como é que ele é? Eu vou liberar o link para vocês e aí vocês vão responder um questionário.
sejam muito sinceros na resposta desse questionário. E aí, como vocês precisam colocar o e-mail de vocês, eu vou olhar a resposta de cada um, claro, né? Não vou abrir essa resposta para ninguém, mas cada um vai ter depois um retorno meu falando de como é que você foi no teste. Então, eu vou deixar aqui lembrando que este teste não é um teste diagnóstico, tá? Mas, se ele der um limiar ali, a gente tem que procurar ajuda profissional. Eu vou orientar você. Então, já já eu vou liberar esse teste aqui, fica aqui. Então, vamos continuar. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui, que eu vou respondendo, fazendo uma forma de conversa, apesar de eu não estar vendo ninguém, né? Mas eu sei que vocês estão me vendo e sei que vocês estão aqui comigo. Então, todo mundo já pegou caneta e papel, perfeito. Então, vamos lá, gente. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos 12 fatores de risco, que foram estes 12 fatores que eu falei aqui para vocês, e que a gente pode trabalhar em cada um deles para minimizar os danos relacionados à possibilidade de desenvolvimento de doença de Alzheimer. A gente está falando aqui de uma doença que não tem cura, tá? Mas ela é tratável. O que se sabe hoje sobre a doença de Alzheimer em termos de tratamento? Nós temos hoje a doença de Alzheimer em termos de tratamento, várias medicações, certo? Como é que elas atuam? Cada qual tem o seu mecanismo de ação, e aí não cabe aqui falar, porque muda um pouquinho, e tem medicações e medicações para cada momento da doença. No geral, são medicações que vão minimizar os malefícios, né? Como eu posso falar? As consequências das perdas de memória. Então, assim, vai tentar minimizar um pouquinho essa perda e essa progressão rápida do desenvolvimento da doença. Jéssica, Sam, tudo bom, Sam? Seja bem-vinda! Então, o que eu estava falando em relação à doença, né? Ao tratamento. Jéssica, só a medicação é o suficiente? Não. Por que não? Porque vamos pensar um pouquinho. A doença de Alzheimer, ela é uma doença que modifica o ambiente inteiro. Ela é uma doença que vai fazendo a pessoa conscientemente perder as habilidades cognitivas. E aqui eu deixo até uma sugestão para quem estiver emocionalmente preparado para assistir um filme que chama Meu Pai. Esse filme, ele fala um pouquinho, ele é com Anthony Hopkins, então ele é um ator excelente, e esse ator, ele nos faz enxergar o mundo com os olhos de uma pessoa que tem um quadro demencial. Ele não cita qual é a demência, tá? Ele não fala, mas ele dá ali nuances de que tipo de demência que é. Mas, de maneira geral, ele é um filme que mostra como uma pessoa que tem a doença enxerga o mundo e como uma pessoa que tem a doença sofre com isso. Então, quem tem a doença às vezes não sabe dizer o que é, mas ela sabe identificar que ela não está normal, que ela não está no melhor dela e que ela está perdendo um pouquinho cada dia mais. Então, não é simples, a gente está falando de uma doença bem complexa e que só a medicação não ajuda. Por quê? Porque se essa pessoa está perdendo a funcionalidade, então como é que a gente pode atuar de maneira a melhorar essa funcionalidade da pessoa? E de que maneira o profissional também pode auxiliar o cuidador, que muitas vezes é um cuidador informal, é alguém da família que recebeu essa notícia, que caiu no colo dessa pessoa, e essa pessoa se viu como a única cuidadora ou como a cuidadora responsável, tendo que mediar a situação com os irmãos, com a família, com o pai ou com a mãe, enfim, com o marido, com os netos, com os filhos e com
o paciente, né? Com aquele ente querido que está doente, precisa de um auxílio e vai demandar cada dia mais, cada vez mais. Conscientemente ele sabe dessas modificações. E muitas vezes isso traz uma negativa muito grande da própria pessoa que tem a doença. Por isso, gente, eu quero que agora, como eu vou falar dos fatores de risco, vocês prestem atenção com muito carinho, com muito cuidado e falem, disseminem isso, porque é muito importante. Às vezes são detalhes que a gente pode modificar ao longo da nossa vida e que a gente evita um problemão lá na frente, ou detalhes que a gente pode modificar na vida de alguém próximo, que a gente já sabe que está mais à frente que nós no processo de envelhecimento. Jéssica, você vai falar dos fatores de risco, mas quem já tem a doença? E aí, eu considero esses fatores de risco? Considere. Trate esses fatores de risco para quem já tem a doença também, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar com a qualidade de vida dessa pessoa. Eu gosto de falar que o tratamento para quem tem a doença de Alzheimer é um tratamento paliativo, tá? Então, é importante a gente sempre mediar e de todas as formas possíveis, se a gente conseguir cercar, né? E aparar todas as arestas, essa pessoa ela vai viver com muito mais qualidade do que se ela não tivesse esse tratamento e esse olhar cuidadoso em relação ao seu processo de desenvolvimento de doença. Então, vamos lá. Iva, boa noite. Eli também, boa noite. Anotem aí. O que a gente tem que olhar? Para quem está abaixo de 45 anos, o principal fator de risco relacionado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer é a baixa escolaridade. Então, pode ter gente aqui que não teve tanta oportunidade de estudar, ou conhece alguém que não teve essa oportunidade. Gente, hoje existem diversas maneiras da gente se engajar cognitivamente falando. Então, instigue isso, busque alternativas. Então, isso é super importante. E para aquelas crianças, né, que a gente sabe que tá ali, não gosta, não sei, não quero, incentiva, busque incentivar. A gente sempre tem um poder de fala, principalmente exemplo, né? Então, o adulto é o exemplo da criança. Então, por exemplos, a gente consegue muitas vezes modificar diversos padrões daqueles que nos enxergam como um exemplo. Então, esse é o fator de risco mais relacionado com aqueles com 45 anos ou menos, tá? E quanto isso representa em termos de porcentagem? 7,7%, tá? De fator de risco para desenvolvimento. Agora vamos entrar entre 45 anos e 65 anos. Nessa faixa etária, quais são os principais fatores de risco que podem ser modificados? Veja, nós não estamos falando aqui de genética, tá, gente? Genética quer dizer, a gente, né, até uma outra questão, que a gente tem epigenética envolvida, mas aqui a gente está falando de fatores que a gente pode mudar. A gente é capaz de mudar, de alguma forma, tá? Então, entre os 45 anos e os 65 anos, o que a gente tem que olhar mais, né, para mitigar? Mitigar, eu digo que é algo tópico, mas para minimizar as chances do desenvolvimento de um quadro demencial. Jéssica, deixa eu te falar disso. Por que às vezes você fala quadro demencial? Por que às vezes você fala doença de Alzheimer? É a mesma coisa? Não. Pensem em quadros demenciais como um guarda-chuva. Então, a gente abriu o guarda-chuva. E aí, o que nos protege ali, né, a copa, representa, né, os quadros demenciais. Abaixo dela, a gente tem vários tipos de demência. E hoje, o termo médico usado para isso é transtorno neurocognitivo maior.
é um nome, né, um palavrão, são vários palavrões. Mas o transtorno neurocognitivo maior nada mais é do que um quadro demencial. E existem diversas maneiras, né, diversas causas para estes quadros. A doença de Alzheimer, ela se traduz no termo médico da coisa, né, no termo profissional para isso, em transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer. Porque a doença de Alzheimer ela tem as suas próprias características e tem muita relação, quem for ler aí a revista que eu coloquei o link, com o desenvolvimento de placas amiloides. Eu não vou explicar isso hoje, hein, gente? Isso é complexo, mas eu posso também vir aqui explicar sobre isso depois, assim como eu posso vir, para quem já está me acompanhando, para falar sobre o envelhecimento cerebral de quem teve Covid. Então, quem quiser aí, vai pedindo para mim, vai avisando, fala o que quer saber, pergunta, deixa comentário, porque eu vou ler com muito carinho e aí eu vou produzir mais material para vocês, tá bom? Então, vamos retomar aqui. A doença de Alzheimer ela é um tipo de demência, mas existem outros. E por que eu estou falando, às vezes, em quadro demencial e não só em doença de Alzheimer? Porque vários fatores de risco aqui previnem vários tipos de demência. Então, tá até mais amplo, a gente está até com conteúdo um pouquinho mais rico. Por quê? Uma demência vascular tem, né, características, como fatores de risco, as mesmas coisas que eu estou dizendo para vocês. Uma demência por corpos de Levy, uma demência frontotemporal, enfim. Jéssica, é só isso? Não. Existem outros tipos de demência, existem outros tipos de causa, outras alterações biológicas que levam a cada condição. Então, onde acomete no cérebro, como acomete no cérebro e qual é a biologia da coisa, essas três características são características que vão determinar se é um Alzheimer, se é uma demência por corpos de Levy, se é uma demência vascular, se é uma demência mista. O que difere um tipo de demência do outro é a etiologia que a gente fala, que é a causa. Então, o que causa aquilo? E de que maneira isso é causado? Então, isso difere um quadro demencial do outro. Então, tem a Gabi aqui perguntando o que difere um quadro de demência do tipo Alzheimer. O Alzheimer, o que acomete no Alzheimer? Memória recente, primeiro. Então, lá no hipocampo. Então, a gente pega nosso cérebro. No nosso cérebro, nessa região aqui, que a gente fala que é a região temporal, lá dentro, a gente tem o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura no nosso cérebro responsável pelo desenvolvimento de aprendizagem, dentre outras coisas, tá, gente? Mas ela é uma estrutura forte para aprendizagem. E ali começa a formar, eu vou falar bem a grosso modo, mas assim, para vocês entenderem, que ali começa um processo inflamatório, tá? E aí começa um processo inflamatório que vai, aos poucos, matando os neurônios daquela região e aí vai entrando em outras regiões do cérebro. E é isso que vai caracterizar essa evolução desse processo inflamatório contínuo, né, que se torna até crônico e ele vai crescendo e tomando maiores proporções. É isso que o que eu ia falar? Então, ele vai crescendo, vai tomando maiores proporções, e é isso que vai caracterizar, a verdade, cada quadro, cada momento da doença. Então, hoje a doença de Alzheimer, ela tem 3 fases muito bem definidas. Quem foi procurar artigo científico vai ver até a diferença de 7 fases, tá, gente? Mas vamos pensar em 3 fases muito bem definidas. E na primeira fase tem a questão da linguagem, que é muito sutil, principalmente para quem tem autoescolaridade. Quem tem autoescolaridade, a gente tem muito mais dificuldade de identificar, porque essa pessoa ela tem recurso para mascarar a doença. Por isso, prestem atenção nos mínimos detalhes. Então, a aprendizagem começa a ficar comprometida, então essa pessoa começa a esquecer fatos recentes. Evoluiu um pouquinho, então essa pessoa
passa de uma fase leve, de um estágio inicial da doença, para um estágio moderado. O estágio moderado é o estágio mais espaçado da doença, tá? Então, assim, é no estágio moderado que a pessoa vai viver mais naquele estágio. E quanto mais ela treinar, quanto mais ela estimular a memória dela, estimular o cérebro dela, criar rotinas e fazer estimulação cognitiva, mais tempo ela fica nesta fase, ou seja, ela ainda tem muita qualidade de vida, claro, dentro das limitações dela, mas ela tem. Nesta fase, a gente tem um componente importante que são alterações comportamentais. Então, é nessa fase que a pessoa pode ter distúrbios de sono, ela vai ter que ser tratada com frases mais curtas, mais objetivas. Então, aqui eu estou falando para vocês várias coisas, eu vou no assunto, volto, mas vocês conseguem acompanhar. Se eu fizer isso com uma pessoa que tem doença de Alzheimer, ela vai ficar irritadíssima comigo, porque ela não vai conseguir acompanhar. Então, eu tenho que falar muito simples. Então, assim, quer água? Não, o que você quer beber hoje? Você está querendo água? Você quer fria, morna? Como é que você resume? Quer água? Simples. Tem que ser muito simples, muito objetivo. Frases curtas para que essa pessoa ela consiga te acompanhar e ela ainda se sinta produtiva, mesmo diante das perdas que ela está percebendo, tá? Então, que isso sempre fique muito claro para vocês, porque a gente não pode falar, já ela esquece. Porque ela vai ter momentos que ela vai lembrar, isso vai ser muito doloroso para ela e abre margem para outros fatores de risco, ou seja, então é uma pessoa que já tem a doença, mas ela pode desenvolver outras coisas, como quadros depressivos, e pode piorar a situação dela, tá? Então, por isso que eu gosto muito de frisar que ela sabe o que está acontecendo com ela. Mesmo que ela esqueça às vezes, ela vai ter momentos de lembrança. E aí, é nesse momento que ela vai ter comportamentos repetitivos, vai ficar repetindo frase, vai esquecer do dia, vai esquecer de algumas situações importantes. Então, aqui já é interessante pensar se a pessoa dirige, como é que vai ser feito isso, como é que vai ser feita a retirada da direção dessa pessoa, quem é que vai ficar olhando por essa pessoa, não é uma pessoa que pode morar só. Tem que ter algum tipo de identificação. Essa pessoa ela pode sair de casa e esquecer como volta. Eventualmente, essa pessoa vai esquecer dos entes queridos. Ela vai saber que você é próximo. Isso ela vai saber, ela vai sentir. Mas ela pode não conseguir te identificar. E nestes momentos, a gente tem que estar muito firme emocionalmente para lidar com essas dificuldades. Porque imagina uma pessoa que você ama incondicionalmente, vamos supor, meu pai, minha mãe, e aí de repente olha para você e te fala: quem que é você? Vai doer. Então, assim, estejam preparados para este momento também, tá? E terminando a resposta, Gabi, a última fase é a fase que a gente tem que prestar muita atenção no quê? Quadros de pneumonia. Geralmente, a pessoa com Alzheimer não morre de Alzheimer, tá? Ela vai morrer muito provavelmente, às vezes por uma broncoaspiração, por uma infecção que vai gerar um quadro de pneumonia, porque essa pessoa ela começa a esquecer como é que ela mastiga, ela começa a esquecer memórias que são nossas memórias mais primitivas, que relacionadas à nossa parte motora. Então, ela vai perder o esfíncter, então vai precisar muitas vezes usar fralda, né? Ela não vai lembrar como é que controla os movimentos dela. Então, vai ter uma dificuldade enorme, isso se é que ela vai andar, ela pode começar a entrar num quadro de estar acamada. Então, é um momento mais crítico e que dura menos, tá? Então, mas fiquem super atentos, porque geralmente esse pessoal tem quadro de disfagia no último estágio da doença. Então, essa dificuldade de deglutição, se entrar pelo buraco errado, pode ir para o pulmão,
Geralmente, uma pessoa com Alzheimer vai morrer de algum quadro infeccioso e não da doença de Alzheimer em si. Então, tem que ficar muito atento nisso, porque se ela tiver pneumonia, muito possível que foi por uma broncoaspiração e ela acabou desenvolvendo um quadro de uma inflamação e uma infecção por conta disso, porque ela não lembra mais como mastiga. Uma fono é extremamente importante nesses momentos também, tá? Não só nesses, antes, para ir estimulando, para que quando chegue nesse momento a pessoa não tenha tanta dificuldade e evite ao máximo que isso aconteça. Então, vamos lá. O Sérgio tem interesse na nova correlação de déficits. Vou trazer, Sérgio. Perfeito. Então, Maria Leonor, muito obrigada por estar aqui. Eli, maravilhosa também. Então, pessoal, fiquem aí que já já eu vou liberar, hein? Estou 40 minutos aqui falando, prometo que eu vou liberar já já o teste de memória para vocês, sem compromisso, e lembrando que esse teste não é um teste diagnóstico, tá? Então, se der uma pontuação alta aí, não se preocupem, mas também não significa que vocês têm alguma coisa que é irreversível. Aí eu vou dar um feedback para cada um, tá bom? Vamos voltar aqui só para eu encerrar essa parte, para eu já introduzir o teste para vocês. Então, eu falei aqui, entre os 45 e os 65 anos, o que nós temos como fatores de risco e que podem ser prevenidos. Lembrando que saúde não é ausência de doença, saúde, ela pode estar relacionada, eu posso ter doença e ser saudável? Posso, desde que eu me trate. Isso é super importante. Então, hipertensão, ela tem relação, sim, com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, principalmente a hipertensão, ela está muito relacionada a quadros de demência vascular. Então, controlem a pressão. Isso é muito importante, tá? E aí, qual é a porcentagem, né? O quanto que a hipertensão pode contribuir para o desenvolvimento da doença de Alzheimer ou de outros quadros demenciais? 7,6%. Ah, Jéssica, é tão pouquinho. Vai somando um com outro, com outro, com outro, a gente chega a 48,2%. Então, vão somando aí. Fazer a prova real comigo. Ainda, entre os 45 e os 65 anos, o que a gente pode ter? A questão da obesidade. Veja, gente, eu vou falar aqui coisas que uma está atrelada à outra. Sedentarismo, obesidade, pressão alta, diabetes. Então, geralmente, é uma coisa que puxa a outra, né? Claro, não vou generalizar, não são todos os casos, mas elas têm uma relação muito grande. Então, a obesidade, ela contribui em 5,6%, principalmente nessa faixa etária que eu falei. Então, para quem está entrando agora, a faixa etária, a gente já evoluiu, tá? Do 45 aos 65 anos, tá? Perda auditiva, pasmem, a perda auditiva, ela contribui mais do que a obesidade para o desenvolvimento de um quadro demencial. Ela entra aí com 6,8%. Ela tá ali, pertinho de escolaridade, baixa escolaridade e de pressão alta, que é a hipertensão arterial, tá? Por que, Jéssica? O que isso tem a ver? Por que a perda auditiva, ela está relacionada com o fator de risco para o desenvolvimento de uma doença de Alzheimer, por exemplo? A gente vai pensar um pouquinho nisso, Quem tem perda auditiva, começa a pensar em quem você conhece que tem perda. É um estigma. Primeiro é um estigma porque você vai ter que usar aparelho, e aí o aparelho é visível, porque o invisível, aquele lá dentro, é caríssimo, é uma fortuna, e não é acessível para todo mundo. Então, você já tem este preconceito com você mesmo de que você vai ter que usar um aparelho auditivo. Se você não, aí você não quer usar, né? Aí você opta por não usar. O que você vai fazer? Se isolar. Porque aí as pessoas vão falar com você, você não vai escutar. Elas vão se irritar e você também. E aí o que você vai começar a fazer? Se isolar, se isolar, se isolar, se isolar. E aí gera um quadro depressivo. E aí a gente tem complicações a partir disso. Então, quando eu falo, né, a questão da audição, ela é muito importante. Gente, usa o aparelho.
Quem tem perda auditiva tem que usar o aparelho. Existem hoje meios de se conseguir o aparelho pelo governo, né, pelo estado, pelo município, porque ele é um equipamento caro, mas não deixem de procurar. E principalmente quem tem a oportunidade de tê-lo pagando, então o faça, tá? É primordial, até mais importante, claro, não vou, né, excluir, mas assim, ele vem nesse caso até mais importante que um óculos, tá? Nesse sentido, obviamente que o óculos, se a gente não usa, predispõe a quedas, né? E aí a gente tem todo esse outro problema relacionado a isso, e eu não é aqui o objetivo, mas quem tem uma fratura, um idoso que tem uma fratura de fêmur, por exemplo, tem um prognóstico de vida baixíssimo. Então, isso é super importante também. Eu até posso também trazer essa outra questão em outro momento, tá? Vamos tocar aqui. Um trauma crânioencefálico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um termo que é um termo usual, tá? Não é um termo médico, mas existe um termo que chama demência pungilística. Então, o que é isso? Muitos lutadores, principalmente lutador de boxe, pode desenvolver esse tipo de demência. O próprio Maguila desenvolveu, que foi uma demência por trauma. Sucessivos traumas na cabeça levaram ele a desenvolver um quadro demencial. Então, o trauma também contribui. Menos, mas contribui. Ele contribui em 3,1% como fator de risco. Então, a gente pode evitar traumas, sim, né? Não lutando é uma forma delas, né? De evitar. Outra coisa é o consumo de álcool. Existem quadros demenciais que são devido a uso e abuso de álcool e substâncias. Jéssica, mas eu adoro beber um vinho, eu gosto de beber no final de semana. Mantém, não tem problema nenhum. A questão aqui é realmente o uso abusivo do álcool, tá? Eu tô falando aqui de mais de 40 doses semanais. Então, é muita coisa. É realmente alguém que já entrou num quadro de alcoolismo. E isso contribui muito para o desenvolvimento de um quadro demencial. E às vezes bem rápido, tá, gente? Bem rápido mesmo. No caso, pensando no todo, 0,3% representa a questão do consumo de álcool como um fator de risco. Claro, eu estou falando de porcentagens que aparentemente são pequenas, mas quando somadas, e todas aqui a gente tem como evitar, ou tem como tratar, Jéssica, eu sou hipertensa faz tempo, a minha vida inteira eu tive pressão alta. Trate a sua vida inteira, nunca deixe de olhar para isso. Porque se o seu corpo estiver em equilíbrio, mesmo com uma ajuda externa, no caso uma medicação, ou com controle, com uma dieta específica, a gente tem dietas específicas para quem é hipertenso, né, também que chama dieta DASH, mas procurem nutricionistas, tá? Mas é um tipo de dieta que é dieta específica para quem é hipertenso. Se a gente controla tudo isso, nosso corpo se mantém em equilíbrio. Então, o importante é ele se manter em equilíbrio. E assim, mesmo com hipertensão, eu posso ser saudável. Entendeu? Então, é importante que você faça a manutenção disso. Eu tenho obesidade. O que está te deixando neste quadro? O que você pode fazer para melhorar isso? Geralmente, aqui, na obesidade, principalmente, a gente tem um componente de saúde mental muito importante. Então, vale a ida a algum médico de saúde mental para também tratar não apenas a questão física, mas principalmente a psicológica, tá? Agora, gente, finalizamos aqui os 45 a 65 anos. Vou liberar para vocês agora o teste, hein? Então, vou liberar o teste para vocês, vou explicar um pouquinho do teste, enquanto vocês vão se familiarizando com ele. Tô liberando aqui, ó. Maravilha, a Ida tá aqui, tudo bom, Ida? Seja bem-vinda. A Vera também. Pessoal, acabei de liberar o link do teste, tá? E vamos ver, eu acho que todo mundo tá aceitando a resposta, tá tudo certinho.
Ele é um teste que não tem fins diagnósticos, mas um fim de alerta, tá? Então, o que eu quero que vocês coloquem? Tem aqui, se eu não me engano, são várias e várias questões, tá? Então, para cada questão, tem 9 possibilidades de resposta, tá? Então, eu vou ler uma vez só, porque as possibilidades, elas se repetem para as várias questões, que eu não vou lembrar agora quantas são, gente, porque são muitas. Mas, quais são as possibilidades? Então, eu vou ler só a primeira, para vocês terem uma ideia, e depois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Então, a primeira é: esquece o local onde colocou alguma coisa, perde as coisas pela casa. E aí eu quero que vocês pensem: isso acontece comigo? Ah, acontece. Vou ser sincera, acontece. Comigo mesmo acontece. Então, aí como? Com qual frequência? E aí eu vou ler aqui, ó. Então, eu, Jéssica, esqueço o local onde eu coloquei alguma coisa e perco as coisas pela minha casa, tá? E aí isso aconteceu a qualquer momento nos últimos 6 meses? Não, para mim não. Mais recente. Cerca de uma vez nos últimos 6 meses? Não, para mim foi mais. Eu perdi mais vezes nos últimos 6 meses. Ah, foi mais de uma vez, mas menos de uma vez por mês, ou seja, menos de 6 vezes em 6 meses. Então, foi uma vez por mês? Foi mais de uma vez por mês? Ah, Jéssica, você está perdendo as coisas uma vez por semana? Ou mais de uma vez por semana? Isso está acontecendo todo dia? Então, essas são as possibilidades, ou às vezes mais de uma vez por dia. Essas são as possibilidades de resposta para cada uma das afirmações e das situações. Então, vocês vão ler a frase e vão pensar quantas vezes isso acontece com vocês. Se não acontece com vocês, isso realmente não acontece, coloca 1, tá? Então, qualquer momento nos últimos 6 meses, ou seja, a frequência é mínima. Então, o que isso significa? Isso significa que a frequência com que as coisas acontecem em relação à perda de memória também é importante, tá? Mas mandem isso para mim, que eu vou adorar receber e dar um feedback para você de como você tá. E se você não estiver muito bem, eu vou também orientar, porque eu não vou deixar você à mercê. Eu vou orientar o que você tem que fazer para você melhorar nesse sentido, tá? Enquanto isso, pode fazer depois, gente, salve esse link tá aí, ó, para quem tiver, que eu vou mandar o link de novo, não precisa fazer agora, porque são muitas questões, mas eu vou responder ao longo dessa semana para vocês. Me mandem que eu vou respondendo, tá? A Gabi quer outra pergunta. Por que os pacientes com quadros demenciais tendem a ter uma dificuldade maior em identificar que estão nas próprias casas, mesmo no início desse processo? Perfeito. Quem tem quadro demencial tem o que a gente chama de... Geralmente isso acontece, Gabi, no entardecer. No entardecer tem aquela inquietação, porque eu não estou em casa, porque eu preciso voltar para minha casa. O que acontece? Eles vão perdendo essa noção de localização. Então, por vezes, por isso que não mudem os objetos de lugar, não tirem os objetos dessa pessoa, porque quanto mais ela tiver ali, que ela possa identificar alguma coisa que, nossa, isso é meu, principalmente aquelas coisas que têm aquele apelo emocional muito grande. Por quê? Porque aquilo vai trazer paz para ela. Porque o que tiver aquele apelo emocional dentro da casa dela, que às vezes ela fala que não é dela e que ela quer voltar para a casa dela, aquilo vai trazer conforto e ela vai se identificar e ela pode até não se localizar, mas ela vai estar confortável ali porque tem algo ali que é dela e que simboliza para ela algo muito importante. Então ela se sente segura. Bom, a pessoa ela vai perdendo, né, o senso de quem são os familiares, de onde ela está, tá?
E isso vai acontecer mesmo por conta da progressão da própria doença. Está pegando memórias ali que são a gente começa uma perda ali pelas memórias que estão relacionadas à identificação dela no mundo, e ela vai perdendo todo esse tipo de memória, e isso também diante da localização. Então, em certos momentos, ela não vai identificar nada que está ali, e ela vai ficar aflita. E o que ela quer? Segurança. Onde ela se sente segura? Na casa dela. Por mais que ali seja a casa dela. Então, ela vai ter momentos que ela não identifica nada. Por isso que eu falei de assistir o filme Meu Pai. Mas assim, esteja muito bem emocionalmente para assistir esse filme, porque ele é um filme conturbado. Não é um filme gostoso, prazeroso de assistir, não. Ele é um filme tenso e ele é um filme conturbado. Mas por quê? Porque ele mostra a realidade. Ele tenta trazer essa empatia. E ali você percebe momentos que o autor, né? O autor não, o ator, ele troca as pessoas, ele já não identifica a casa, ele guarda os próprios pertences e esquece que guardou. Aí o que ele fala? Foi roubado. E aí quem leva a culpa? Quem está perto. Então, são questões muito até polêmicas, né? O quanto que roubou mesmo, o quanto que é uma falha de memória, mesmo dentro da casa dele. Então, a percepção de localização dele já está deturpada. Então, isso acontece. Por isso que, quando isso acontece, pega a pessoa, dá uma volta. Por quê? Para ela tentar se ambientar novamente, ter reconhecimento, pega algum pertence que ela gosta muito, que tem um valor sentimental para ela, entrega, porque ela tudo que ela quer é se sentir segura. É isso que ela quer. E para isso a gente precisa ter esse tino para saber lidar com esse tipo de situação, para a gente não se estressar ou nem ficar aflito e desesperado. O que eu faço, né? Então, entra na onda. Na dúvida, entra na onda, pega essa pessoa, fala, verdade, vamos para casa? Vamos para casa. Pega, dá uma volta, às vezes uma volta até na própria sala, sai da porta, às vezes é um apartamento, abre a porta, sai, volta, ai, chegamos. Dá uma andada ali no corredor, isso vai trazer um conforto e um alívio. Pega algum pertence, algum objeto que tem valor para aquela pessoa e fala: olha aqui, chegamos em casa, olha o seu negócio aqui, o seu pente, o seu vaso, não sei, algo que tenha realmente aquele apelo para que essa pessoa se sinta calma. Por quê? Porque ela vai se sentir segura. E aí ela sabe que ela pode ficar em paz. Então, toda vez que um idoso com Alzheimer tiver agitação, alguma coisa está acontecendo com ele. Ele não sabe mais verbalizar. Eu já vi idosos irritadíssimos e até agressivos, que quando eles não tinham esse tipo de personalidade, por quê? Porque ele não sabia verbalizar que ele estava com problema de dente, porque ele não sabia falar que a etiqueta estava incomodando ele. O que ele fazia? Gritava, batia, esperneava. Por quê? Porque é a forma dele passar que alguma coisa está errada com ele. É uma dor, às vezes alguma dor interna. Então, sempre fica de olho nessas mudanças de comportamento para ver se realmente fisicamente está tudo bem com ele, tá? Ou com ela, né, no caso. Bom, pessoal, o teste está aí para quem quiser fazer, tá liberado. E para finalizar, porque eu já falei muito, vamos para a última etapa dos fatores de risco ou fatores potencialmente modificáveis. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar para aqueles fatores de risco que estão mais associados para pessoas com 65 anos ou mais. Jéssica, eu tenho 40 e tenho algum desses fatores. Cuida, tá? Então não tem problema, não se atenha apenas a divisões só porque aqui está dizendo isso, tá? Cuide se você tem isso antes dos 40 anos, antes dos 60 anos, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Ó, tabagismo. Nesse caso, pessoas acima de 65 anos que fazem uso de tabaco, né? Elas têm um fator de risco de 2,1% do desenvolvimento de quadros demenciais.
Depressão, 4,4%. Isolamento social, 0,3%. Sedentarismo, gente, estava circulando faz pouco tempo na internet que o exercício físico não é para estética, mas é para questão funcional. E aí pegava um idoso na academia e aí fazia uma alusão dele em casa. Então, na academia, ele estava segurando as anilhas, né, os pesos. E aí, em casa, o que fazia alusão? Ele carregando a sacola de compra. Muito bem, obrigado. Por quê? Porque era isso que estava circulando. Quanto que o exercício físico ele é capaz de te deixar funcional no dia a dia. E teve um depoimento de um idoso que ele treinava todo dia, pegar um saco, sei lá, não lembro se era de arroz, de açúcar, que é aquele saco pesado, e levantar, pegar e levantar. E aí ele falou assim: eu treino porque aí eu vou poder pegar meu netinho no colo. Então, o quanto que um exercício físico ele é benéfico para manter a sua funcionalidade. E a gente está falando aqui do sedentarismo ser um fator de risco, principalmente, mas não somente, para pessoas com 65 anos ou mais, tá? Mas vale a pena lembrar que o exercício físico ele é benéfico para uma série de situações, inclusive para a nossa saúde mental. Outro fator de risco, diabetes, com 3,1%, e por fim, a poluição do ar, com 2,7%. A poluição do ar é um pouco mais difícil da gente mudar, mas não é impossível. Quantas pessoas fizeram uma migração aí durante a pandemia para locais mais reservados, mais arborizados, mas se a gente não pode modificar que a gente busque modificar outros. Nem sempre a gente vai conseguir modificar tudo, mas o que tiver ao nosso alcance é importante que a gente busque fazer, tá? Então, Leonor, obrigada! Muito obrigada, viu? Pessoal, não vou me alongar, eu sei que tá de noite, sextou, né? Então, bora tomar um vinho, repor resveratrol aí, antioxidante, muito bom. Uma tacinha, gente, só uma tacinha. Pessoal, muito obrigada. Eu deixei o teste aqui. Eu vou colocar mais uma vez o teste aí para vocês e vou finalizar agora agradecendo e falando uma frase que eu adoro, que é de um neurocientista. E ele diz assim, que você pode ser, se assim o desejar, escultor do seu próprio cérebro. E eu quero encerrar aqui deixando essa reflexão para vocês. Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!